Olá, boa noite. Está começando a Ação Nacional. Produzir ou não produzir conteúdo para a internet. Quem está fora quer entrar, mas tem gente que está dentro e reclamando da entrega de audiência e da baixa qualidade dos conteúdos. Mas se são eles quem fazem os conteúdos e não as plataformas, de quem é a culpa? Será das novas ferramentas que surgem em cada atualização das plataformas? Muitas perguntas, porque são muitas dúvidas, e quem vai responder é o especialista em mídias sociais, Tomás Moraes. Boa noite, Tomás, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado a todos pelo convite, é um prazer aqui participar com vocês. Vamos falar um pouquinho aí sobre essa questão de produzir conteúdo, né? Como é que a gente pode entender as redes. É culpa de quem? Tem culpa? Né? É culpado? Tem algum culpado nessa história? Sim. Vamos tentar decifrar um pouquinho isso aí. Tomás, eu sou meio tiozão nessa coisa e eu vou até confessar uma situação durante a formatação da pauta, que tem a Priscila Alves, que é a minha diretora. Então, às vezes, ela faz a pauta, eu vou conferir, ou eu faço, ela confere, então fica aquela troca. E dessa vez ela fez a pauta, o roteiro, melhor dizendo. Ela colocou aqui: IGTV, que vai ser a minha primeira pergunta, IGTV, o Reels, TikTok e o Twitch. Aí eu falei assim, não, ela errou. Aí eu fui lá, apaguei, escrevi Twitter. Aí hoje pela manhã ela veio e me chamou a atenção. Carlão, você escreveu, você apagou, é Twitch mesmo, não é Twitter. Eu falei, olha só, rede social é algo novo a todo instante, Tomás. É um ecossistema muito fluido, né? Então, muitas coisas mudam, muitas redes aparecem, muitas ferramentas novas, elas vão sendo adaptadas. E eu acho que as redes, elas estão muito de olho para onde está indo a atenção das pessoas. Sim. Por isso que às vezes a gente fica assim, nossa, mas nasceu uma rede nova, tem uma ferramenta nova, esses termos, muitas vezes a gente vai aprendendo também ao longo do tempo, e ela tem razão, a Twitch é uma rede especializada na parte de lives, né, de ao vivos, streamers e tudo mais. Aí eu saí pela tangente, eu falei assim, então dá até uma pergunta, o que é Twitter e o que é o Twitch? O Twitter já é uma rede mais consolidada, inclusive agora voltou com tudo, né? Porque foi ou está sendo adquirida por um grande bilionário aí, né? Norte-americano. E a Twitch, ela é uma rede também mais... a Twitch aí, agora sim falando da rede que é focada em vídeos ao vivo, tem uma penetração muito grande com quem gosta de fazer, por exemplo, transmitir jogos ou algum tipo de evento que ela quer fazer ao vivo. Então, ali é a rede específica. E esse é uma grande característica. Por que existem tantas redes? Porque, às vezes, uma rede ela tem um nicho específico, ela tem algo que a torna única. Sim. Assim como o Twitter também tem as suas características, o Instagram e o Facebook, que às vezes são mais comuns, né? Sim. Então, aí você tocou. Normalmente, a gente que é a grosso modo, Facebook, Twitter e Instagram. Mas aí, a partir desta pergunta aqui, o TikTok também que está chegando, mas aí é Twitch, Kawaii, tem tantas redes assim... Tem muitas redes, tem muitos aplicativos também que vão surgindo, né? Aplicativos, às vezes, de troca de mensagem, que ganham até um status de rede social. O que eu posso dizer é que a gente vai encontrando caminhos, né, Carlão, para a gente se comunicar com as pessoas. A gente quer, sei lá, encurtar distâncias, a gente quer estar mais próximo das pessoas, a gente quer aprender mais. E eu acho que eu sou, né, partidário das redes como grandes catalisadores da educação, da cultura. E eu não demonizo tanto assim as redes, porque obviamente tudo na vida tem sempre um lado muito positivo e um lado negativo. E isso, às vezes, acaba causando uma ansiedade, uma angústia muito grande. Sim. Será que eu tenho que estar em todas? Será que eu tenho que conhecer todas essas redes? O meu negócio, às vezes eu tenho um pequeno negócio, eu trabalho numa empresa, eu tenho que conhecer tudo isso? Já te respondo que não. A gente vai aprendendo com o tempo e vai encontrando qual é o melhor caminho para o seu objetivo. Às vezes você está buscando uma oportunidade profissional, talvez você tenha uma rede melhor para isso. Eu quero só navegar, quero ver as fofocas, quero ver o entretenimento. Vai encontrar um caminho. Usar todas as redes a todo momento vai com certeza causar uma estafa, aí, uma ansiedade muito grande na gente. Mas vamos destrinchando um pouco mais esse universo aí. Então vamos lá, Tomás. Voltando à pergunta, o IGTV, o Reels, né, do Instagram, TikTok, o Twitch, plataforma de lives, como você disse, Kawaii, gigante, YouTube. Piscou e uma nova plataforma é criada. Agora sim, Tomás, não é fácil ser produtor de conteúdo.
Não é fácil. Eu acho que hoje, né, tem até uma brincadeira que as pessoas fazem, né, que as crianças hoje em dia, elas talvez não querem mais ser jogador de futebol, ou ser cantora, não sei, ou atriz, ou ator. Muitas querem ter o seu canal, né, no YouTube, querem ser blogueiros e tudo mais. Eu acho que isso é uma mudança de comportamento, não dá nem para criticar plenamente ou falar, não, é maravilhoso, a gente tem que olhar com as ressalvas. São várias redes, tem muito mais redes. A gente, né, os usuários mais comuns, talvez a gente conheça algumas delas, né? O próprio Facebook, que é a grande rede social, né? Já tem filme, tem documentário, é listada na Bolsa de Valores. O YouTube também ganhou uma notoriedade muito grande por ser do Google, que é outra gigante de tecnologia. O Instagram, hoje em dia, eu acho que é uma rede que mais pessoas, principalmente no Brasil, mais pessoas usam e gostam de passar mais tempo lá dentro. Sim. A gente vai começando a perceber que existem algumas características que às vezes vão unificando elas, né? A gente quer produzir alguma coisa para que as pessoas vejam, comentem, engajem, façam alguma coisa com essa informação. Sim. A gente não vai investir o nosso tempo ali dentro, porque quem está criando somos nós. Tá. A rede, ela monta a plataforma, o sistema, o site, o software, e nós produzimos as fotos, os textos, os vídeos, os áudios. E a gente passa muito tempo lá dentro. Muito. Eu vejo até pelo meu celular. E olha que eu não sou um fanático por rede social. Mas aí eu vejo o tempo de uso do meu celular, não tem como fugir, né? Não tem. Assim, a gente pode tentar educar um pouco esse nosso uso. Sim. Mas é fato que a gente vai lá para consumir. O modelo que a gente tinha antigamente, não muito tempo, mas já com a internet rodando, era o quê? A gente entrava nos sites, nos portais, para poder consumir as notícias. Então eu entrava nos grandes nomes de portais que a gente conhece. Ah, notícia, aconteceu isso, um acidente, uma oportunidade, o dólar está assim, está assim. Hoje em dia, essas notícias chegam pelas redes. Então a gente tem hoje um agrupador também de notícias. E cada uma dessas redes vai ter uma característica. No Twitter, por exemplo, você vai poder conversar mais com as pessoas. Vai gerar mais conversas, interações, você vai marcar marcas, negócios e as pessoas vão entrar na sua conversa. Mas, Tomás, eu percebo assim que o Twitter, até por eu ser jornalista, e é uma rede muito consumida, né, pelo jornalista. Acho que o artista também consome demais. Político. Agora, pessoas normais, assim, fora desse âmbito, parece que eles não consomem muito o Twitter. No Brasil, até a gente tem um uso também muito mais restrito a alguns segmentos. Sim. Nos Estados Unidos já é uma rede mais ampla. Tá. Mas aqui no Brasil, realmente, a gente tem uma preferência mais por redes em que a gente tem um outro tipo de troca de mensagens, né? Como o próprio Instagram, em que você tem um consumo de imagens, de vídeos, né, de poder comentar, menos nesse aspecto de gerar esse tipo de conversa em que você entra na conversa de um, marca outro, compartilha aquela conversa. Mas o hábito de consumo de informação do brasileiro mudou muito e passa hoje, com certeza, pelas redes sociais. A gente o Twitter é um local de produção de conteúdo ou não? Sim, o Twitter você pode também. Tem, como a gente citou, esses nichos. É um tipo de produção de conteúdo específico para lá. Tá. Você tem que lembrar que nessa rede, como a geração de conversas é algo que é o prioritário, você vai construir conteúdos que vão chamar a atenção para gerar mais conversas. Sim. Então, quando você quer chamar a atenção de uma marca, quando você quer levantar um assunto, um tópico, por isso que tem os trending topics, né? Os tópicos que estão em evidência. São os assuntos que a rede está tratando, principalmente pelo Twitter. Né? Então, sim, tem produção de conteúdo para lá também. Mas existe uma migração para o Instagram, essa situação ou não? Eu acho que elas coexistem, né? Eu acho que hoje em dia a gente tem um consumo não exclusivo de uma rede. Então, quando você quer usar algo que tem um apelo estético, imagem, vídeo, você vai para uma rede que vai te favorecer. O Instagram hoje é a grande rede que traz esse olhar. Eu quero construir uma narrativa, uma história em vídeo mais complexa. Eu vou, talvez, para o YouTube, que vai me permitir, quero fazer ao vivo com mais infraestrutura, eu vou buscar uma rede assim. Então, elas acabam coexistindo. Então, você pode ter um Twitter que chama para o seu Instagram, isso eu estou dizendo para quem trabalha com conteúdo ou para marcas e negócios, né? Você pode usá-las de forma conjunta, né? E ter, de repente, uma das redes ou um site como sendo algo prioritário, principal, para que as redes ajudem a construir essa. Agora, essas redes elas precisam se inovar a cada momento, né? Sim. Eu lembro que o Facebook
Facebook ainda é o grande líder, né? Sim, o Facebook como empresa é muito forte, porque é dono do Facebook, do Instagram e do WhatsApp também. No Brasil é a rede ainda mais... É a mais utilizada. Só que em algum momento quase que entra em desuso. Aí de repente eles abriram para vídeos, as transmissões, né? Eu sou do meio do esporte, muitos jogos hoje estão sendo transmitidos pelo Facebook, até para inovar, para chegar ali com Insta, porque hoje realmente se fala muito em Instagram, né? Mas o Facebook precisou dar uma inovada também para não perder público, né? Olha, o Facebook como empresa, até trazendo alguns episódios recentes assim, o Facebook mudou de nome, inclusive, né? A empresa, né? A rede social continua chamando Facebook, mas a empresa que é dona do Facebook passou de Facebook para Meta. Né? Então, a Meta, que é o nome da empresa, agora é dona do Facebook, do Instagram, do WhatsApp e de outras ferramentas. E eles investem muito pesado em tecnologia, em inovação. Estão trabalhando muito fortemente com a questão do metaverso. Inclusive, esse é o motivo da empresa se chamar Meta, que é um outro espaço de convivência em que as redes sociais vão passar a atuar junto com várias outras situações muito mais imersivas, né? Então você vai poder ter um avatar, você vai poder circular virtualmente em ambientes, mas a gente não precisa poder ir com calma, né? Não é para ser para todo mundo, é só para quem quiser, não tem que ter essa ansiedade. Meu Deus, eu nem consegui ainda usar o Instagram direito, agora estou pensando no metaverso. Não, vamos chegar lá. Eu acho que a gente tem que ter uma educação para a tecnologia, para ajudar a gente a entender os caminhos, principalmente quando a gente fala de crianças, adolescentes, né, que é um público que está muito lá dentro, cada vez mais cedo. E você tocou num assunto no início do programa, como que a criança não quer mais ser o menino, né? Jogador de futebol e tal. Quer ser youtuber. O meu tem 6 anos. Ah, não, Arthur Gamer. Pronto. Não, Arthur, vai ser camisa 10. Não, Arthur Gamer. Por quê? Porque eles estão vendo a representatividade e o espaço que ganha um criador de conteúdo. É claro que tem... A gente pode pensar assim, mas eu não gosto de todos os criadores de conteúdo, os influenciadores, né, um termo que a gente usa. Tudo bem, eu também não gosto, mas a gente tem que respeitar, porque é um trabalho, né? A pessoa se dedica. Tem gente que fala besteira, tem gente que não fala. Assim como em todos os setores, a gente vai aprendendo quem está fazendo um bom trabalho, a gente vai aprendendo quem está crescendo, quem está mudando o discurso. Vários influenciadores começaram de um jeito e hoje tem uma posição política muito mais atuante, entendendo a influência que gera na sociedade, né? Com certeza. Tomás, bom papo, hein? Nesse primeiro bloco, o tema de hoje, rede social ou produção de conteúdo. Estou com o Tomás Moraes, especialista em mídias sociais. Olha só como o papo rendeu. Eu vou para a segunda pergunta no próximo bloco. Eu vou puxar aqui a nossa audiência. Como pensar a produção de conteúdo para redes sociais de pequenos negócios? Vai ser o tema do nosso segundo bloco do Astral Nacional deste sábado. O intervalo é muito rápido. Voltamos com a Ação Nacional, o tema de hoje, produção de conteúdo. Eu estou com o Tomás Moraes, especialista em mídias sociais. Estou falando Tomás é Tomás, né? Isso, é isso mesmo. O mundo é pequeno, a vida aqui, o mundo do jornalismo nos uniu, porque ele era meu amigo de futebol, mas há muito tempo atrás, e de repente ele é meu convidado aqui. Estamos aqui, né? Tomás, vamos lá então para a pergunta que eu deixei antes de irmos para o intervalo. Como pensar a produção de conteúdo para redes sociais de pequenos negócios? O que seria ou seriam redes sociais de pequenos negócios? Hoje a gente entende que a comunicação está transitando nessas plataformas que a gente foi conversando um pouco no primeiro bloco, né? Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp muito forte. E essa comunicação ela é para todo mundo, né? É para uma mãe que quer conversar com a escola, por exemplo, para saber se as coisas estão funcionando. É para alguém que quer comprar um produto que viu e que quer saber o preço, o modelo. Então, a gente tem que entender que todo mundo está dentro desse ecossistema e pode usar essas redes. Os pequenos negócios também querem conversar e querem também um pedacinho disso para poder divulgar os seus produtos. Querem também mostrar as funcionalidades dos produtos ou dos serviços que oferecem. E a gente viu um movimento muito forte por conta da pandemia, do distanciamento, do isolamento social, desses negócios terem que se digitalizar muito rápido. Né? Ou seja, tinha gente que era mais reticente, não, o meu negócio é no boca a boca, eu escuto muito isso. Não, o meu negócio não precisa de rede social, é no boca a boca. Só que o boca a boca hoje é na rede social, é no mundo digital. E como não tinha mais presença física em muitos casos, muita gente foi para lá. Então precisou aprender, precisou
criar canais, perfis e fazer um pouco para as coisas começarem a girar. Nós fizemos vários programas aqui, sempre com algum tema, mas falando, né, citando a pandemia, que era algo que ainda está acontecendo. E realmente, como as pessoas tiveram que se reinventar na pandemia, né? A pandemia foi péssima, muita tristeza, muita morte e tal, mas muita coisa boa nesse mundo, principalmente dos negócios, né? Muita gente conseguiu extrair algo positivo dessa situação, né? Muita gente se reinventou, né? E teve que trazer novos olhares para os negócios, né? Muita gente quebrou, muita gente, infelizmente, não conseguiu dar continuidade, mas muitos entenderam que, olha, o que eu fazia aqui presencialmente eu posso trazer para cá, a mensagem eu vou jogar para lá e vou tentar construir uma nova história a partir do digital. Sim. E é por isso que eu falo que as redes sociais, para esse perfil de público, né, de pequenos empresários, gente que está com, ou é um autônomo, ou é um profissional liberal, enfim, utilizar essas redes como uma plataforma, efetivamente, de construir uma história. Até na época, né, como se falava muito em empatia, né, e todo mundo vivendo aquela situação, um ente querido falecendo e tal, existiu uma rede de ajuda, né? Parecia que um ajudando o outro tal, de repente um cresceu, o outro também, e fez daquilo, era algo, vamos tentar, né, ganhar um dinheirinho, e fez daquilo o negócio. Né? Muita gente hoje continua, mesmo a pandemia tendo outro formato agora, né, as pessoas conseguindo presencialmente ir até os locais, muitos ganharam esse fôlego e vão continuar, porque entenderam que podem ganhar um pouco mais de escala, podem contar histórias para as pessoas que às vezes não conheciam. Então, o digital, as redes sociais, elas ajudam muito esses pequenos empresários, pequenos negócios. Por quê? Porque eles têm menos recursos, muitas vezes, para investir em publicidade mais maciça, uma coisa mais grandiosa. E nas redes, você pode começar pequeno e ir entendendo e crescendo. Sim. Não precisa estar em todas as redes, mas você pode começar, por exemplo, com o Instagram, que é uma rede que a gente sabe que as pessoas gostam muito de navegar, gostam de investir tempo. Eu não falo gastar o tempo, eu investi tempo. Porque ali você está navegando, você está vendo fotos da sua família, você está vendo fotos de marcas ou de negócios ou de, sei lá, de veículos de comunicação. E aí você é impactado por algumas mensagens de marca. E esse eu acho que é um ponto interessante quando a gente fala de rede social, quando a gente fala de publicidade. As pessoas, elas não querem, não é que elas não querem receber mensagens mais de marca. As pessoas falam, ninguém gosta de anúncio mais, de publicidade. Não é isso. Elas não querem receber a mensagem de marca do jeito que era antigamente, interruptivo, em que você está na sua experiência, uma revista, por exemplo, você está lendo a sua revista, de repente, pumba, corta, tem um anúncio, quebra a sua experiência. Sim. O digital traz uma outra vertente, em que o conteúdo e o anúncio e a publicidade podem estar juntos de alguma forma. Eles podem coexistir, inclusive com os criadores de conteúdo. Você tocou num assunto, né, do pequeno empresário ou pequeno empreendedor. Eu trabalho também na Rádio CBN, lá você vai procurar anunciantes e tal. E eu fui em um anunciante, ainda falou, pô, você vai anunciar na CBN, uma rádio, né, regional tal, mas que tem uma abrangência bacana. Aí ele falou, pô, Carlão, tal, mas o meu negócio é anunciar no Facebook. Talvez eu não tenha nem a metade do público da CBN, ou bem menor que isso, mas para mim o Facebook ele é mais interessante. Porque essas e é uma redes, ferramenta mais barata, que para ele funciona mais. Às vezes ele tem uma gestão melhor. Eu não estou aqui para dizer se A ou B, o veículo A ou B é melhor ou pior, mas as redes, o digital, ele permite uma segmentação muito específica. Às vezes no bairro, né? Às vezes você tem uma questão muito localizada no seu bairro, ou em uma parte da sua cidade, ou em um perfil de público muito recortado, em que você consegue, muitas vezes, impactá-las com anúncios ou com mensagens nessas redes. Por quê? Porque é uma plataforma. Sim. Então, a rede consegue mostrar essa mensagem especificamente para essas pessoas que você quer atingir. Então, o trabalho de produção de conteúdo para redes sociais nesse perfil de público, eu acho que é um caminho muito interessante. Eu acho que é para todo mundo, porque nós somos produtores de conteúdo, a gente vai falar mais sobre isso. A gente cria a todo momento, toda vez que você faz um post, que você manda uma mensagem, que você faz uma avaliação de um produto, né? A gente está criando algo para a rede, então a gente tem que entender que nós também fazemos parte delas e a gente ajuda a construir esse cenário todo, né? Tá certo. Tomás, uma pergunta polêmica, mas que vai ser de aprendizado para muita gente. Eu posso postar a minha vida particular no meu perfil comercial? O que seria um perfil ideal, assim,
para um profissional? Às vezes ele quer uma festa, a função dele não permite muito festejar, ou uma bebida alcoólica, uma brincadeira, sai um palavrão. Como que tem que ser o perfil assim, de um profissional? A gente tem que primeiro entender qual o objetivo que você tem na rede. O que você quer construir ali? Você está em busca de uma oportunidade? É um perfil corporativo? É o perfil do seu negócio? Porque a partir dali você vai entendendo as estratégias que você tem. Eu não estou aqui para dizer assim, que tá tudo, só tem um caminho, você não pode, ou tem que fazer assim, tem que fazer assado. Não. Eu vejo pessoas que tratam os seus perfis comerciais com mais leveza. E, eventualmente, cabe você trazer uma mensagem particular, da sua vida particular. Mas tudo depende muito do contexto. Se a gente pegar extremos, eu estou falando de um assunto muito sóbrio, muito técnico, e você quer postar uma foto de você na festa, caindo na piscina, pode ser que não encaixe. Tá. Mas não quer dizer que você não possa trazer uma mensagem da sua vida particular, uma percepção que você teve, uma análise que você fez sobre o setor, mas com autoralidade, com algo como você trazendo isso para o seu público. Eu acho que aí você ganha muito, porque o produtor de conteúdo que eu vejo hoje em dia que faz muito sucesso e que dá muito certo, é aquele que é autêntico. E ser autêntico passa por também trazer, construir uma conversa muito mais ampla a partir das suas percepções pessoais. Então, não dá só para eu também ficar trazendo as visões dos outros e construir uma autenticidade. Eu vou ter que falar um pouco sobre o que eu acho, sobre aquilo que eu acredito. Claro, desde que encaixe com o perfil que eu tenho, com o canal que eu estou criando e querendo construir. Não existe, assim, só o certo e o errado. Existe também um pouco de teste. Sim. O digital permite isso. Eu testo e vejo a repercussão. Nossa, as pessoas adoraram, ficou melhor do que eu imaginava. Talvez eu teste de novo. Nossa, a repercussão foi muito ruim dentro da minha rede, das pessoas que eu converso. Então, talvez você tente outra abordagem. E assim você constrói um caminho mais próximo daquilo que você acredita. Mas é engraçado, né? As pessoas que consomem rede social... Até pela minha rede social, eu não me considero um blogueiro e tal, mas quando eu faço algum stories assim, bem íntimo, que nem eu lembro uma vez, cheguei na casa do meu pai, ele estava tirando o matinho da calçada. Aí eu falei assim, vamos gravar. Aí eu fiz uma brincadeira, cara, deu muitas visualizações, muitas. E de repente eu coloco assim, eu no meu dia a dia, trabalhando, não dá tanta visualização. É engraçado como o povo gosta desse bastidor, né? A vida como ela é, né? E isso faz muito sentido quando a gente olha para os tipos de conteúdo que a gente consome em outros veículos, os reality shows, por exemplo, Sim. né? A gente tem realities até hoje, com mais de 20 anos, acontecendo um sucesso estrondoso na TV aberta, TV fechada. Todo dia nasce um reality novo. Por quê? Porque as pessoas gostam de ver o dia a dia. Então, uma dica que eu deixo para as pessoas... É o brasileiro que é bisbilhoteiro ou o ser humano é bisbilhoteiro? O ser humano é bisbilhoteiro. Então, o norte-americano o finlandês o italiano E as redes favorecem isso. Você hoje tem um palco para contar esses bastidores ou essas rotinas. Eu falo para as pessoas, muitas vezes você quer contar aquela notícia... A melhor informação que você tem, você ganhou um prêmio, você foi reconhecido. É legal contar isso, mas quando você conta aquela notícia que é uma rotina, aquela informação que é uma rotina, um bastidor, algo que só o seu olhar pode trazer, aquilo ali também gera muito engajamento. Por isso que eu falo para os negócios, para as marcas, contem um pouco daquilo que está acontecendo, como você escolhe a matéria-prima do seu produto, como que você faz o seu produto. Você é um profissional liberal, conta como que você organiza a sua rotina. As pessoas querem saber disso também. Mas Tomás, todo mundo que quer saber? Não, mas ok, a gente não vai atingir todo mundo. Mas se a gente atingir e impactar as pessoas certas, a gente está ganhando muito com isso. Agora, Tomás, uma coisa que tem que tomar cuidado, ainda mais no Brasil, com essa polarização que está... De repente, muita gente fala os famosos haters, né? Aquela coisa do ódio na internet, o cara tem coragem na frente do computador para te xingar e frente a frente não te xingaria, né? Mas ou uma posição política ou um clube de futebol, tudo que gera um certo questionamento, né? O antagonismo é complicado também, né? As redes deram palco, né, para todo mundo. Eu acho que essa é a grande beleza da rede, é mais democrático, todo mundo pode falar. O que acontece nem todo mundo tem a base para se expressar de uma maneira em que não ofenda o outro, né? Acho que muita gente entende a liberdade de expressão como uma carta de liberdade para você falar tudo o que você imaginar. E não é. A gente tem limites. Não, a gente não pode tolerar intolerâncias, né, sem ser muito redundante, mas a gente não pode tolerar crimes
que são no mundo real, são no mundo virtual também. Injúria, calúnia, difamação, também são tipificadas criminalmente no mundo digital. Sim. Então, assim, o espaço do hater, eu vejo que a sociedade está cada vez apertando um pouco mais. As pessoas estão denunciando mais, a legislação tem avançado, LGPD que entrou, Lei Geral de Proteção de Dados, tudo isso para ajudar o usuário mesmo a ter uma boa experiência no mundo digital. A gente não vai acabar, eu acho, com eles, porque no mundo real eles existem. As pessoas ofendem, as pessoas xingam, você vê no trânsito, acidentes, pessoas que ofendem, enfim. Mas a gente tem que tentar diminuir um pouco o espaço dessas pessoas para fazer o bom uso das redes, porque elas têm um espaço muito bom. Com certeza. Tomás, vou fechar o segundo bloco e, como no primeiro, eu vou deixar uma pergunta para o terceiro. Eu tenho alguma dificuldade de aparecer em vídeos, não sou blogueiro ou blogueira. Como devo fazer para criar mais conteúdos relevantes sem ter que me gravar? Aquela coisa da timidez, o medo da câmera. Essa pergunta é boa para a gente começar o terceiro bloco. Mas antes, vamos ter um intervalo, vamos tomar uma aguinha aqui. Este é o Ação Nacional. O tema de hoje, produção de conteúdo. Eu estou aqui com o Tomás Moraes, especialista em mídias sociais. Voltamos com Ação Nacional, tema de hoje muito na moda, né? Produção de conteúdo. Eu estou com um especialista em mídias sociais, o Tomás Moraes. Antes do intervalo no segundo bloco, eu deixei uma pergunta. Eu tenho dificuldades de fazer vídeos, mas eu não quero sair das redes sociais. Como que eu faço? Como que eu venço a timidez? Como que tem que ser, Tomás? Essa é uma pergunta muito frequente quando a gente fala de produção de conteúdo, porque as pessoas têm sempre a percepção de que criar um conteúdo é sempre você se expor. Você pode se expor, eu até acho que você deveria tentar se expor um pouquinho aparecendo no vídeo, mas eu sei que nem todo mundo tem essa vocação, essa vontade toda de querer aparecer. Por que eu falo que, assim, aparecendo no vídeo é interessante para a mensagem que você quer passar? Porque existe uma conexão muito mais magnética quando a pessoa vê a outra pessoa falando, né? Do que simplesmente você mostrar algo e falar. Mas existem caminhos. Você pode eventualmente contar histórias, fazer vídeos sobre situações que estão acontecendo sem que você apareça. Hoje, nas redes, a gente vê vários tipos de formatos de vídeos. Vídeos rápidos, vídeos mais longos, vídeos em que a pessoa fica na tela toda, então é só ela conversando, contando uma história, seja ela mais engraçada ou algo mais sério. Tem outras situações em que você pode filmar a cena. Vou contar, fui numa feira de um evento e vou mostrar as coisas que eu tô vendo. Todos esses tipos de conteúdo, eles têm o seu valor. Mas se você puder tentar fazer um teste de você aparecer, pode ser que até você se surpreenda e você descubra um novo talento aí para suas redes. Ô Tomás, essa pergunta a Pri acabou de me mandar aqui. TikTok e Kawaii são redes rivais, coreanas, né? Sim, são redes que elas têm uma característica muito parecida. Às vezes a gente até olha e fala, nossa, parece tudo a mesma coisa, né? E até porque elas nasceram muito num momento muito parecido, vieram de fora e ganharam muito a repercussão aqui dentro e investem muito em mídia, têm investido em patrocínios de programas, de reality shows, de grandes eventos, shows e tal. Elas têm uma característica de ter como conteúdo principal o vídeo mais curto, mais rápido, e que puxa muito por uma característica mais particular, que é a questão de você fazer desafios, muito ligado às danças também, que a gente é muito, muito presente no TikTok, e que o Instagram também trouxe com o Reels, né? É um formato que deu certo. Por que deu certo? Porque as pessoas também querem consumir um tipo de conteúdo mais rápido. Mas Tomás, então agora é só isso, é só conteúdo rápido, é só conteúdo curto. A gente vai avançar um pouco mais nesse tema, mas eu já vou dando um spoilerzinho aqui. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Tem muita gente querendo esse tipo de conteúdo, mas se você não enxerga que aquilo ali não faz parte, não combina com você, com o que você quer contar, não precisa fazer. Sim. Existe até um termo, né? A tiktokerização dos profissionais autônomos. Às vezes você vê advogado dançando, você vê uma pessoa que trabalha na área da saúde fazendo a dança. Não é que está certo nem está errado, você tem que saber se aquilo faz sentido para o seu negócio. Tem apresentador que dança também. Tem apresentador que dança. Se você achar que faz sentido, use. Eu sou super a favor. Mas eu não acho que tem que ser uma regra, porque parece muitas vezes, mas eu só vou fazer sucesso se eu dançar. Mas o algoritmo entrega melhor se eu fizer uma dança. Sim. Eu não iria muito por esse caminho, eu não ficaria preso a esse tipo de conduta. Eu iria mais assim, esse tipo de conteúdo atende à minha audiência,
ao público que eu estou construindo, à comunidade que eu estou construindo. Se fizer, qual o problema? Qual o problema? Vai lá e faz. Poxa, tem um caso que ficou muito emblemático, né? Nós tínhamos o Evaristo Costa, Sim. que era, poxa, apresentador do jornal Hoje, né? Da Globo e tal. E ele nas redes sociais, ele era um sucesso, né? Fugindo daquele estereótipo, né? Do jornalista e tal. Sim. Ele saiu e partiu realmente para esse lado, né? Hoje ele é um criador de conteúdo, tem trabalhos mais formais, como palestrante, como apresentador, enfim, de vários tipos de modelos de publicidade também. Mas ele identificou. Ele conseguiu, houve a combinação, né? De um cara sério ali, de um apresentador, de um jornal que é referência, para um cara brincalhão de rede social. Tem espaço, né? Por isso que até outros jornalistas também, esse é um território muito fértil para o jornalista. Sim. Você tem o William Bonner, que também cria muito conteúdo, mas ele vai mais para o Twitter, ele usa outras redes. A Ana Maria Braga, que também é da área de entretenimento, da Globo, que também usa. Então, assim, a gente pode identificar. O que eu acho é o seguinte, as pessoas querem consumir informações dentro das redes. Então, por que não encontrar qual é o melhor caminho, qual é o melhor formato? Tem gente que vai optar em gravar vídeos mais longos, com mais detalhes, tipo o Átila e a Marino, que foi uma super referência nesse período da pandemia. Ele grava vídeos com mais infraestrutura, com gráficos que aparecem para o YouTube, mas ele também usa, de repente, o Instagram, os stories, para contar uma informação mais rápida e chamar para um vídeo mais complexo, entendeu? As coisas podem coexistir, tudo dentro de uma possibilidade, não precisa... você não precisa se expor demais e você não precisa também fazer algo que não combine com a sua rotina de vida. É mais ou menos isso. E o TikTok, o Kawaii, só de você entrar já tem um dinheirinho ali? Ou? Não, tem vários formatos de monetização, né? Que esse acho que é um tema que faz muito sentido para a gente começar a trabalhar aqui também. As pessoas, elas estão entendendo tem que... um check-inzinho e tal. Muitas vezes você aparece, você faz algumas atividades dentro dessas aplicações, dessas redes, e elas te remuneram. Algumas são mais diretas. Assista tantos vídeos que eu vou te remunerar. Grave tantos formatos de vídeo que eu te pago. Não, muitas vezes essas redes não abrem isso para todas as pessoas. Algumas sim, mas nem todas abrem. Mas é uma forma de estimular o consumo e a produção. Às vezes é uma ferramenta nova, tipo o Reels. O Instagram lançou o Reels e falou, vamos lá, vamos produzir. E para algumas pessoas no mundo, ela mandou essa opção. Se você gravar tantos formatos, tantos conteúdos, você vai ganhar um voucher, um dinheiro, nós vamos depositar na sua conta, enfim. Mas a monetização é algo que as pessoas começaram a perceber. Bom, o criador de conteúdo, ele por si só, ele já depende dessa monetização para manter a estrutura que ele tem. Então, existem vários caminhos para essa pessoa rentabilizar o trabalho dela. Mas as pessoas comuns também começaram a enxergar uma oportunidade. Poxa, então se eu gravar um vídeo aqui, assistir tantos vídeos, fizer tantas ações, talvez eu também ganhe um pouco de dinheiro. Talvez sim, não vou dizer que você vai ficar milionário, porque é sempre muito pingadinho, mas para o produtor de conteúdo que vive da produção do conteúdo, aí tem muitos caminhos para você realmente ganhar muito dinheiro, aí sim. Ô, Tomás, não sei se é folclore, mas tem um horário ideal para postar, aquela coisa do engajamento, se você curte nos primeiros 5 minutos, dá um engajamento diferente, o dia certo, eu já ouvi falar que de domingo é um dia legal para você postar, existe isso mesmo? Existem dois caminhos para a gente olhar isso em geral, assim, nas redes, tá? Toda rede vai ter um horário nobre da rede, né? Assim, em geral, ela vai ter um horário nobre, porque é o horário que talvez as pessoas mais consumam conteúdos. Se a gente pensar no Brasil, vai ser um horário mais comum da gente ter mais gente usando, sei lá, das 7 até umas 10, 11 horas da noite. Nos outros horários também vamos ter muita gente usando, mas nesse horário é o horário que as pessoas eventualmente pararam de trabalhar, seja presencialmente, seja home office, pararam de trabalhar e podem dedicar mais tempo para consumir conteúdos, para passar horas navegando na internet, não fazendo nada, vendo stories e por aí vai. Mas para cada tipo de negócio ou objetivo ou canal, talvez você tenha o seu horário nobre. Né? Então, assim, tem algumas conversas até assim, poxa, se você tem um público que fica, por exemplo, de madrugada ativo,
Se você colocar uma mensagem para ele às 3 da manhã, ele vai estar lá conectado. E outra, vai ser muito mais em conta, porque você vai ter menos concorrência. Se você quiser falar com as pessoas às 8 horas da noite, todo mundo quer falar com ela naquele horário. Quem vende pizza, quem vende carro, quem vende sapato, quem vende aparelho dentário, todo mundo, porque você sabe que a pessoa está lá. Então, o trabalho que a gente faz com as redes é entender qual o melhor horário para trazer a minha mensagem, que, enfim, otimize também o recurso que eu tenho ali dentro, né? Certo. Ô, Tomás, você tocou num assunto que, já a gente vai falar, mas vamos falar então a coisa do tempo, né? Muita gente, na internet tem que ser rápido. Aí, de repente, a gente vê no YouTube podcasts de 3, de 4 horas, então os videozinhos rapidinhos mesmo. O que é o ideal? O que manda hoje? Olha, eu gosto muito da diversidade de conteúdos, de formatos, de plataformas, porque fica mais fácil até para você poder falar isso aqui faz muito sentido para mim, isso aqui não. Tudo depende do seu objetivo. Se você falar, tá todo mundo fazendo dança agora, eu preciso dançar, se não se conectar com aquilo que você tem que passar, eu diria para você, não faça. Mas, quero testar, legal, vai lá. Não tem uma regra. Mas como você mesmo trouxe dois opostos, né? Vídeos de 15 segundos, super rápidos. A gente já teve uma rede mais, que até já finada também, como o Orkut, que voltou agora, o Vine, que era uma rede só de vídeos muito curtos. Ela depois fechou, virou outras coisas. Então, assim, os conteúdos também vão ganhando roupagens. Tem momentos em que os conteúdos a quadrado funciona legal. O conteúdo mais imersivo, né, que é na vertical, está funcionando bem. Por que eu não posso ter um conteúdo de 2 horas, 3 horas? Se for um bom conteúdo, as pessoas ficam. Eu, particularmente, já me vi também assistindo programas, lives de muita duração e escuto muitas pessoas também falando que tem um engajamento legal com vídeos maiores também. Tudo depende da mensagem que você quer passar, da plataforma, do tempo que você tem para criar esse conteúdo, a infraestrutura. Porque às vezes você vai falar, vou fazer um podcast que vai ser gravado também, vou jogar ele no YouTube, em outras redes, outros aplicativos de áudio e tal. Não dá para você fazer isso em 1 minuto. Sim. É muito curto, é inviável. Então você precisa de mais tempo. Qual é o tempo ideal? Isso eu não sei te dizer, mas a gente pode testar. Você pode testar 1 hora, depois você testa 2 horas. Às vezes você pode falar, nossa, 5 horas realmente ficou muito. Por quê? Eu vi que teve uma curva de saída do conteúdo a partir da 3ª hora. Então você começa a entender que talvez 3 horas pode ser um bom caminho. A regra é, você que é um produtor de conteúdo, que está criando, que está tentando achar um caminho para também ganhar dinheiro, ganhar espaço na rede, teste. Teste tamanho, teste formato, teste plataforma. E aí você vai conseguir encontrar um caminho mais possível para você. Não copiar também só o que os outros estão fazendo, né? Vai na sua intuição, naquilo que você tem que fazer, que você vai chegar lá. Tá certo então, Tomás. Vamos garantir a audiência do 4º bloco. Já encerramos o 3º, cara. Tá um bate-papo muito legal, muito agradável. E olha, o último bloco é uma pergunta polêmica, também serve para aprendizado para todos nós. Você acha correto uma empresa determinar uma contratação, uma demissão, uma promoção de um funcionário por causa da rede social? Nós vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta com essa pergunta mais apimentada um pouquinho. Voltamos, o último bloco do Ação Nacional. Poxa, vamos fazer aí o Ação Nacional, mídias sociais, parte 2, ou produção de conteúdo, parte 2, né, Tomás? Com certeza, tem muito assunto. Muito assunto. E estou aqui com o Tomás Moraes, especialista em mídias sociais. Tomás, a pergunta que eu deixei antes do intervalo, você acha correto uma empresa determinar uma contratação, uma demissão, uma promoção de um funcionário por causa da rede social? E já englobando, né? Hoje as empresas elas olham realmente as redes sociais de um determinado funcionário? Eu penso assim, é muito difícil hoje você dizer que uma pessoa, quando ela trabalha numa empresa, quando ela sai, né, deu ali o horário de trabalho dela, ela sai, tirou o crachá, ela virou uma outra pessoa. E aí quando ela entra no outro dia, ela volta a ser aquela pessoa. Muito difícil pensar assim, né? As coisas são muito integradas. A nossa vida, ela é uma vida física e uma vida digital também. Então, é muito natural hoje pensar que as empresas olham sim as suas redes. É muito natural pensar isso. A gente tem que tentar entender assim, até que ponto essa intervenção ela pode ser saudável, ética, né? Mas que elas olham, eu não tenho a menor dúvida do que você mostra, porque qualquer pessoa pode olhar. Você está dizendo que aquela informação é pública. Porque hoje a gente tem a opção também de dizer numa rede social o que eu quero que fique privado
para um grupo específico ou público para todo mundo. Então, não adianta depois você culpar, mas a empresa me viu lá, não sei o que, fazendo um ato inseguro, eu estava andando sem cinto, sei lá, qualquer coisa do tipo, ou bebendo cerveja, que é a coisa que as pessoas mais falam, eu estava bebendo numa festa. É natural que ela vá procurar. O que ela vai fazer com essa informação, talvez até você nem chegue a saber. Mas ela pode, eventualmente, levar isso em consideração ou não. Eu acho que a empresa deveria ter uma distinção ali, né? No mínimo, entender, é um momento de lazer, a pessoa tem direito a, enfim, a comemorar, a fazer a vida dela, a viver do jeito que ela quiser. Mas quando eu torno essa informação pública, eu também não posso impedir que a empresa olhe. Se eu quero que ela não veja, eu vou lá e deixo escondidinho, para quem eu quero que veja. Então, assim, tem caminhos hoje em dia para a gente também fazer isso, né? Mas você tocou num assunto, a partir do momento que você posta, você está sujeito, né? Você está dizendo, olha, mundo, vocês podem olhar à vontade. Se eu não quiser isso, eu tenho como fazer. Aos julgamentos, né? Aos julgamentos, exatamente, aos comentários. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Entender bem a rede passa por isso. Fazer um bom uso passa por entender a rede. Porque aí eu não fico lá na frente um refém, né, dessa situação. Tá certo. Vamos acompanhar um VT então, um VT que fala sobre o YouTube no último bloco aqui do Ação Nacional. Então vamos acompanhar esse VTzinho e o Tomás vai comentar pra gente. As youtubers Thalita Meneguin e Gabi Fernandes anunciaram em maio o fim do canal Depois das 11, com 3,2 milhões de inscritos. O canal, criado em 2013, falava com bom humor sobre assuntos do cotidiano de adolescentes e jovens. Depois de pensar muito, a gente chegou à conclusão que não existe um jeito fácil nem simples de contar isso pra vocês. Mas tem um jeito muito bonito. A gente tem tanto, mas tanto a agradecer que esse não é o último vídeo do canal, e sim o penúltimo. E foi muito difícil pra gente gravar esse final. Com o anúncio do término do canal, alguns famosos reagiram, lamentando o fim de uma era que marcou uma geração de usuários da web. Entre os nomes que falaram sobre o assunto está o influencer com mais de 44 milhões de seguidores, Felipe Neto. Muito triste ver o canal Depois das 11 encerrando suas atividades. Muito triste ver cada vez mais canais de YouTube fechando ou despencando em audiência, enquanto uma nova geração inteira se forma baseada em conteúdos de até 30 segundos. Já ouço diversos jovens relatando: não gosto de filmes. Músicas agora vêm sendo pensadas para terem apenas refrão e menor tempo possível. O que será do futuro do entretenimento? Filmes de 20 minutos e séries com episódios de 2 a 3 minutos? O YouTube foi lançado em 2005, numa época em que não se poderia imaginar que vídeos teriam o potencial de atingir uma audiência de bilhões de usuários. Ainda não existiam smartphones, o Facebook tinha acabado de ser lançado e a maioria das conexões eram realizadas por meio de internet discada. Tá aí, polêmico, né, essa situação do YouTube, a própria declaração do Felipe Neto, de repente conteúdos com 15 segundos, músicas chicletes, né, com 15, 20 segundos pegando, polêmico, não deixa de ser polêmico, né, Tomás? É polêmico e a gente tem que entender que tudo isso que a gente viu no VT faz parte também de comportamentos da nossa sociedade. Né? Eu acho que as redes elas vão reproduzir muito daquilo também que a própria sociedade está endereçando, né? Nem sempre é só pautado na rede, muitas vezes vem da sociedade para cá. Então, a minha percepção sobre isso é que, assim, é uma pena, né, que alguns canais ou alguns tipos de produtores de conteúdo tenham que passar por essa situação de enxergar como, assim, não tenho saídas mais, né? Ou seja, se eu não entrar nessa dança, né, nesse formato, eu talvez não tenha mais espaço. Eu acho que a gente tem sempre que olhar aquilo que está fazendo sentido, que está brilhando o nosso olho, que está gerando alguma transformação na vida da nossa audiência, porque eu crio um conteúdo para alguém que está do outro lado para transformar a vida dela de alguma forma. Seja numa parte de entretenimento, seja jornalístico, informativo, tem que gerar uma transformação. Se eu não enxergo mais essa transformação, efetivamente eu tenho que buscar um outro caminho. Mas também não posso deixar de olhar essa parte técnica também que elas trouxeram, de que as músicas, hoje em dia, elas são pensadas para viralizarem nos aplicativos, né, de dança, de música. Então, você perde, eventualmente, atributos técnicos, muitas vezes.
Eu acho assim, a gente tem que encontrar um novo caminho, talvez, cara, né? Tomás, e que loucura essa coisa da viralização com relação a músicas, alguns personagens também. Pô, surgiu esse Luva de Pedreiro aí, cara, que fenômeno que é esse? Em uma semana arrebenta, ganha o mundo, grandes personalidades comentando, músicas também, como que é o Desenrola e De Ladinho. Teve uma outra que o pessoal vestiu aquela música brega, como que é? A Princesa e o Carpinteiro, um negócio assim que os artistas fazem. Que loucura que é isso? Isso faz um vídeo, de repente, como que bomba assim, cara? Essa questão da viralização, ela é algo que faz parte do universo do produtor de conteúdo. Todo o conteúdo que a gente coloca, até uma pessoa comum, que nem pensa em viralizar, tudo que você publica e deixa público mesmo para todo mundo ver, pode viralizar. Eu não estou dizendo que todos irão viralizar, mas tudo que eu deixo público pode ganhar o mundo. Alguma coisa que acontece num programa ao vivo, né, vira um meme, viraliza, ganha o Brasil. Faustão, Ana Maria Braga, Datena, ganha o mundo. Pode ganhar o mundo. Hoje ele já sabe quem é o Faustão, mas o meu pequeno Arthur, com 1 ou 2 anos, ele falava, errou, cara! Vira figurinha de WhatsApp, vira meme. Então a viralização é uma característica muito particular dos conteúdos. Porque na rede social eu ganho escala. Às vezes um vídeo que você postou, eu só postei aqui para minha rede tem 150, 200 pessoas, 1.000 pessoas. De repente você vai ver o vídeo, tá com 500 mil visualizações. É uma viralização, 500 mil de visualizações é muita coisa. Milhões, tem gente que tem milhões de visualizações. E algumas pessoas, tipo Luva de Pedreiro, às vezes começa, né, a produzir conteúdo, mas porque gosta, porque acha legal e faz do jeito dele. Não consegue imaginar que vai ser patrocinado por uma grande marca de e-commerce do mundo, que vai encontrar apresentadores, vai encontrar o Neymar vai tirar uma foto com ele. Eles não conseguem imaginar que vai chegar lá. Mas depois de um tempo, você começa a entender, opa, isso aqui está virando um formato, as marcas estão querendo me patrocinar, então deixa eu entregar algo mais próximo, né? Deixa eu formatar melhor. Felipe Neto, o Whindersson, esses... né? Mais ou menos foi assim. O Whindersson Nunes gravava com uma camerinha no quarto dele, aquelas câmeras digitais na época, no quarto, era um formato. De repente o negócio começou a crescer, virou um baita fenômeno. E assim, quando o influenciador, o criador de conteúdo, olha lá para trás, ele vê aquilo como começou... muda muito a vida. Muda muito a vida. Tomás, para terminar, poderia ser um debate aqui também, mas para terminar, vamos falar da monetização. Sim. Em 2018, foi implementada a regra de parcerias da plataforma, que exigia que criadores tivessem no mínimo 1.000 inscritos e 4.000 horas de conteúdo assistido ao longo de 12 meses, para que pudessem ser monetizados. Essa regra ainda está em vigor? Explica melhor, Tomás, para terminar. 2,5. Vamos ver se seu poder de síntese aí. A monetização é um tema que, assim, também é outro tema que amarra muito bem a produção de conteúdo, porque se você tem um canal, é um negócio, produzir conteúdo é o seu negócio, você vai pensar em como eu posso rentabilizar. Eu vou tentar patrocínios, eu vou tentar anunciantes, eu vou tentar que as pessoas vejam mais os meus vídeos, para que eu consiga ganhar um pouco da plataforma, ela vai me pagar por conta disso. Eu vou tentar trazer marcas para anunciarem no meu programa, no meu canal. Então eu quero que esse canal vire algo que seja rentável para eu poder ter mais tempo e ganhar meu dinheiro, enfim, ser feliz. Essas regras que vão entrando ao longo do jogo, as redes elas vão, obviamente, cortando um pouquinho os espaços, disciplinando, evitando alguns excessos. Então a rede sempre olha para dentro, ou seja, ela tem um limite também, uma capacidade, mas ela também entende que se eu deixar tudo muito aberto, pode ser que comece a vir muita coisa ruim, errada, que fere muitas vezes as regras de uso, as diretrizes dos canais. Então essas regras elas entram justamente para dar uma balizada. Mas recados finais assim para os nossos produtores de conteúdo que estão nos ouvindo: invistam nos seus canais, entendam um pouco do mercado, o que o mercado está pedindo, quais são os caminhos. Dê uma olhada essas grandes figuras que hoje são grandes, mas começaram pequenininho. Luva de Pedreiro é um baita exemplo, porque ele começou lá chutando as bolas no terrão, uma luva de pedreiro, e hoje é um fenômeno. Então, assim, a gente tem um espaço na internet muito grande, muito legal para a gente contar as nossas histórias, as nossas verdades. Então, apostem, confiem e trabalhem bastante, porque é muito suor, não é tudo fácil não. Tá certo. Tomás, restando ainda 30 segundinhos aí, o Orkut vai voltar. Já voltou? Já voltou. Vamos ver como é que vão ser esses próximos passos, porque também já tem bastante rede, estão ressuscitando as antigas, então vamos ver, né? Agora, Tomás, o WhatsApp Web, pelo amor de Deus, essa mudança, hein? Tá chato, hein?
É muita informação, né? A gente está cercado de canais de redes. O WhatsApp é uma ferramenta muito importante, mas tem que saber usar também, né, gente? Tomás, as redes sociais suas já estão aí na tela. Muito obrigado pela presença. Um papo muito bom, muito gostoso, muito agradável. Tenho certeza que cabe mais um programa. E as portas abertas para você. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, espero que as pessoas também que têm nos assistido aprendam um pouco, usem as redes façam um bom uso das redes para a gente poder todo mundo crescer junto. Valeu! Este foi o Ação Nacional deste sábado, prometendo voltar no próximo, sempre com um assunto bacana, assim como foi hoje aqui com o Tomás. Até lá! Tchau, tchau!